Strasmac, energia ao seu comando. Olá, tudo jóia? Alcinei da empresa Strasmac. Vamos para uma apresentação aqui da USCA MG1K2, compatível com a MG1001 e MG4000. Aqui vamos mostrar algumas principais funções, basicamente da inicialização do produto na primeira utilização do cliente, para conhecer e se familiarizar com o produto. Vamos lá? Então está aqui, esse aqui é o módulo MG1K2, veja, esta aqui é a cara dela, onde você tem botões de navegação, botão para programação, o botão do automático e o botão da partida do motor, que é esse botão verde aqui. Então, para que serve esse módulo aqui? O módulo MG1K2, ele é de uma linha anterior ao nosso último lançamento, agora que é a MG6001, porém ainda amplamente utilizado no mercado este módulo. Como que é usado este módulo? Ele serve então para controlar as funções de partida, acionamento e proteção de um grupo gerador. Como a gente utiliza? Então vamos lá, ele fica recebendo o sinal da rede da concessionária de energia. Quando falta alguma fase, ele percebe. Aliás, importante comentar também que essas fases, essa falta de fase que ele vê, funciona como, por exemplo, um dispositivo relé falta de fase, como esse aqui. Então esse dispositivo aqui, também utilizado como um dispositivo separado, ele serve para monitorar as fases. E na falta ele faz um chaveamento, chamamos de relé. Então ele informa algum sistema que faltou alguma fase, utilizado para circuito de comando. Como que funciona a USCA? Ela também funciona como falta de fase. Ela não mostra, no caso, a leitura da rede da concessionária, então não é apresentado, por exemplo, 110, 220, 380, não mostra o valor, porém ela funciona como uma falta de fase. Então, assim que falta alguma fase da rede, que pode ser trifásica, bifásica ou mono, ela inicia o processo de partida do grupo gerador. Então ela faz acionamento no chicote de automação, através dos relés auxiliares de partida, e se precisar também, dá para programar relés também com outras funções. Ela também permite isso. Então, o aparelho fica recebendo o sinal da rede, faltou, inicia o processo de partida do grupo gerador. Entrou em funcionamento o grupo gerador com motor a combustão, ele inicia o processo de verificação se todos os sinais e sensores estão de acordo com os parâmetros, ou seja, como parametrizado inicialmente. Estando qualquer sensor ou qualquer sinal que estiver fora, desliga o gerador de forma emergencial para o grupo gerador e fica, no caso, com uma sirene atuando. Então tem um sinal de proteção que ela também envia e aguarda a rede da concessionária de energia retornar. Quando a rede retornar, ela aceita o retorno da rede, aciona como rede OK, então inicia a rede, aciona o contator da rede. Porém, se por um acaso a rede falta novamente, ela inicia o processo de partida novamente do grupo gerador. Então ela não interrompe o processo de partida, interrompe emergencialmente em uma proteção, tanto da parte elétrica, que são os sinais de tensão, corrente e frequência, quanto os sensores do motor a combustão, aqui no caso óleo, temperatura, demais do alternador, né, nível de água, então ela verifica os sinais. Qualquer um deles, se estiver fora, então ela derruba o sistema, ou seja, protege, desliga o motor. Porém, ao faltar novamente, posteriormente, quando faltar a rede novamente, ele inicia novamente o processo de partida do grupo gerador. O ideal aqui, ela fica com uma mensagem ali, escrita gerador falhou. Vamos dizer que não tenha ninguém ali naquele local, naquele momento. Vai ter uma mensagem de que o gerador foi parado em algum momento anterior, em algum período anterior, ele entrou em funcionamento e ele atuou a proteção e a parada emergencial. Fica uma mensagem em cima dizendo: o gerador falhou, porém não significa que ele não esteja em funcionamento. É como eu disse, se faltar a rede novamente, ele vai entrar.
Mas a mensagem de gerador falhou, que fica em cima mostrando, significa que seja o pessoal de manutenção, ou seja, até o próprio pessoal do estabelecimento que faça essa verificação, vai identificar que houve alguma falha em algum momento e aí contacta, né, uma empresa especializada, no caso, e verifica o que aconteceu com o sistema. Então vamos aqui, em uma sequência de vídeos aqui, apresentar várias funções ali de inicialização, de como inicia o trabalho com esse produto no local. Vamos começar aqui na forma de inicializar o automático dele. Como que liga o automático desse sistema? Veja que ele inicia de forma manual. Então, o produto vai para o cliente, seja qualquer compra, né, de revendas, né? Aí no caso, clientes Trasmac são revendas de grupos geradores e painéis. Então, eles vão receber de forma manual. Então, eles irão habilitar no cliente final, que é o usuário, tem que habilitar essa senha do automático para ele começar a verificar a rede da concessionária de energia. Também, é lógico, é possível utilizar o produto também de forma manual, ou seja, caso não tenha a rede da concessionária, mas queira utilizar o produto apenas aqui no motor para acionar, no caso o motor de partida, e ligar o motor a combustão, mas trabalhar de forma somente de proteção do sistema, mas trabalhar de forma manual, também é possível e também é amplamente utilizado para esta função. Então vamos lá começar com a parametrização. Bom, então tá aqui os botões de navegação, aqui conseguimos verificar todas as funções do módulo. Aqui, como não temos o sistema ligado, né, no caso não tem o gerador aqui, é apenas uma simulação, então está tudo zerado, né, não está lendo a frequência, não está lendo, no caso, a tensão do gerador. Aqui é a corrente, né, no caso a corrente elétrica. Aqui nós vamos ter a quantidade de partidas já executada por esse módulo. Ali nós vamos ter a tensão DC e aqui nós vamos ter o combustível. No caso, o combustível, há particularidades para ser colocada uma boia. Não é toda boia que o sistema aceita. Basicamente, seria uma boia em 50 ohms, que esse sistema aqui da MG1K2 suporta. Bom, e aqui no caso a temperatura, ele já está fazendo a leitura. Aqui, como o sinal está aberto, não tem o sinal nenhum entrando, então ele inicia como em vazio, ele mostra 24 graus em vazio. E aqui você pode configurar para ele acusar e piscar na tela uma manutenção. Qual é o tempo em que ele tem que fazer a manutenção daquele gerador? Um exemplo, a primeira manutenção com 50 horas. Então você pode entrar aqui e configurar 50 horas, ele vai, quando chegar em 50 horas no orímetro, ele pisca, então manutenção preventiva. Aí no caso, para contactar uma empresa da área para fazer essa manutenção. Então tá aqui, esse é o orímetro, o tempo de funcionamento desse gerador no caso, né, que esse módulo estará inserido. Então, esse tempo aqui é acumulativo, assim como a partida, que ele também acumula, quantas partidas foi dado já naquele sistema, e aqui também é o orímetro. Então, nós vamos mostrar aqui, essa é a maneira que vem para o usuário final, né, e para o cliente Trasmac, e aí vamos habilitar aqui, no caso, o sistema de partida em automático. No caso aqui, como ele está em manual, se eu apertar o botão aqui de partida, ele já inicia a partida do sistema. Então podemos verificar aqui, só para mostrar também que ele está com a partida, né? Então essa partida, primeiro ele aciona um relé auxiliar que prepara a partida, ele manda sinal para a bomba elétrica, ele vai mandar sinal para a solenoide da bomba injetora, no caso de geradores diesel. E aqui, então, ele está iniciando as partidas, já atuou com a partida 4, né? Agora ele vem para a partida 3. Veja que aqui é regressivo, né? E ele vai passar para a partida 2. E ele está atuando um sistema interno aqui do módulo. E esse sistema interno do módulo, essa porta que chamamos porta de saída, aciona um relé automotivo externo. Todas as portas aqui do módulo, elas não podem ser utilizadas, no caso, diretamente com dispositivos de saída. Sempre a atuação a Trasmac tem o chicote automotivo da Trasmac, que também
fornece ao cliente, é possível fornecer ao cliente, e no caso, se o cliente for utilizar um chicote próprio, ele tem que colocar os dispositivos externos para acionar qualquer outro dispositivo do motor. Bom, então aqui vamos passar para a programação em automático. No caso aqui, nós temos um padrão, então nós vamos aqui para automático e vou confirmar em Prog Enter. Aqui é uma programação padrão. Essa programação, ela é tudo 5. São 5 vezes o número 5. Veja que apertamos os botões aqui de incremento, decremento, né? Que é os botões de navegação, né? E esse aqui é o botão de programação. Então aqui ele vai aceitar senha correta e ele aceita. Nesse caso, a partir do momento em que ele já identificou, no caso que a senha está correta, ele vai verificar se a rede da concessionária está presente. Se não está presente, inicia o processo de partida do grupo gerador. Então está aí, finalizamos. Aqui é importante, já na introdução, apresentamos ali a USCA MG 1001, comentamos sobre a 1001 e a 4000, que são compatíveis com o modelo MG1K2. MG1K2 é uma, entre aspas, aí, atualização, mas é totalmente compatível. Tem poucas alterações a nível de programação. Praticamente o hardware é bem parecido. Vamos mostrar a carinha dela aqui, em algum lugar aqui no vídeo você vai verificar esses dois modelos. Bom, espero que tenhamos sido claro na apresentação. Se gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. Strasmak, energia a seu comando. Obrigado.